Querido, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus enquanto as crianças saem. Um texto do Antigo Testamento, na sequência daquilo que temos começado hoje pela manhã, que é uma série de mensagens falando sobre pequenas pessoas e grandes histórias. Hoje pela manhã nós falamos sobre aquele rapazinho que trouxe os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus multiplicar e alimentou toda uma multidão. E eu falei naquela ocasião que quando alguém se dispõe e descobre o seu lugar na sua própria história, porque há uma história que às vezes acontece conosco, que nós estamos vivenciando e que nem sempre fica evidente para nós. A gente vai tocando a vida sem perceber bem que ela tem um propósito maior do que o cotidiano, das coisas que fazemos, das coisas que realizamos. Vamos no automático, até que determinadas coisas, ciclos se abrem ou se fecham, e nós então percebemos que há um propósito maior, e aí descobrimos o nosso lugar na nossa própria história, tendo sempre Jesus como grande protagonista, e reconhecendo que nós somos chamados para ser coadjuvantes, nunca figurantes, nunca sem importância, sempre com uma importância muito grande. E ao fazermos isso, descobrimos o nosso lugar na nossa própria história. Essa história que nós vamos ler agora no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, é a história de alguém que poderia ter ficado na dela, poderia ter ficado calado ou calada, e não estaria pecando se fizesse isso. Não estaria cometendo nenhum pecado, estaria, na verdade, simplesmente fazendo aquilo que era o mínimo que se esperava da sua vida. Porém, quando nós descobrimos o nosso lugar na nossa própria história, reconhecemos que há um valor maior, um princípio maior, um propósito maior na nossa vida, onde Deus é o protagonista e nós somos coadjuvantes, nós não ficamos no mínimo. Nós nos colocamos diante de Deus e Deus nos usa, e nos usa de maneira poderosa. Veja a história de uma jovem, tão jovenzinha provavelmente quanto aquele rapaz que entregou os 5 pães e os 2 peixinhos. Ela é mais um exemplo de uma pequena pessoa, ou de uma pessoa pequena, que fez um grande papel numa grande história. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem, diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã em sua casa. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, na minha terra, pois ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, que era o rei da Síria: assim e assim falou aquela jovem que é da terra de Israel, lá em casa. Respondeu então o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta diplomática ao rei de Israel. E ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 vestes festivais. No total eram 70 quilos de ouro e de prata, uma fortuna. Levou também ao rei de Israel a carta do rei da Síria, que dizia o seguinte: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, o profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será restaurada e tu ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo assim: pensava que eu, ou que ele, o profeta, sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, os rios Abana e Farfá, rios lá de Damasco, a minha terra, muito melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, era assim que tratava um homem tão nobre como ele? Se te houveras dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso tu não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E então disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor Jeová. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. Rimom era um deus, falso deus da Síria, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. E então Eliseu disse: vai-te em paz. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Peça a Deus que fale ao seu coração. Certamente você não veio ao acaso aqui. Certamente Deus quer falar comigo e com você. Vamos pedir isso a Deus. Ó Deus amado e querido Pai, diante de Ti nós somos pessoas muito pequenas, quase infinitas. Certamente na nossa dignidade, ó Pai, não somos nada diante de Ti. Diferentemente de Naamã, Pai, nós não somos homens ilustres, mas reconhecemos que estamos diante de Ti, que és o Senhor, que torna até homens ilustres pequenos diante de Ti. E é por essa consciência que nós nos achegamos à Tua presença e suplicamos a Tua bênção, Pai, para que, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor fale conosco. Rogamos, Pai, que o Senhor nos perdoe quando temos atitudes, ó Pai, silentes diante de oportunidades, e nos ensina a ser mais do que o mínimo daquilo que o Senhor quer que sejamos. É isso que nós te oramos e daremos ao final desta mensagem toda a honra e toda a glória e todo o louvor, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, costumeiramente eu costumo dizer que aquele trabalho que você tem, aquele lugar onde você está, aquela função que você exerce, são vistos por Deus como um grande pretexto. E eu falo isso em que sentido? É que certamente o lugar onde que você está traz para você o sustento da sua vida, permite que você cumpra e realize os seus sonhos, seu propósito de vida. Certamente Deus tem ganhos colaterais que Ele dá a compartilhar com você. Mas a verdadeira razão, o verdadeiro propósito pelo qual Deus usa as coisas e os lugares e as funções e as posições que nós temos e que nos coloca nele, na verdade é muito maior do que o mínimo que Ele dá a todos os homens. De certo sentido, é exatamente isso
que significa encontrar o seu lugar na sua própria história. É quando, sem ter promoção, você promove a visão que você tem em si mesmo, ou de si mesmo, segundo a visão que Deus tem para você e por isso colocou naquele lugar. É quando, sem ter R$1 a mais de aumento de salário, no entanto, você assume uma posição, você se posiciona com a consciência de que a maior recompensa que você vai receber não é a recompensa dos homens, mas é a oportunidade de dizer assim: Deus me usou, Deus me colocou aqui, Deus me deu essa oportunidade. A história dessa menina é uma história que começa de forma trágica. Ela era uma cativeira, uma cativa de guerra. O texto diz que quando os heróis, as tropas da Síria e da terra de Israel, o reino do norte, combateram, levaram certamente não apenas aquela menina, mas principalmente aquela menina que é destacada no texto, como uma cativa de guerra para a Síria, cuja capital era Damasco. Talvez a história dela seria a história de uma pessoa que, sem entender bem por que foi pega como cativa, como refugiada de guerra, e sem entender por que, não por coincidência, certamente não, e depois certamente ela entendeu, dentre as muitas casas, dos muitos oficiais, dos muitos homens e mulheres de alta patente da Síria, ela veio a cair justamente para trabalhar a serviço da mulher do maior de todos. O texto descreve Naamã como comandante do exército do rei da Síria, e diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito. Era um herói de guerra. Era alguém que certamente qualquer pessoa, se livre fosse, gostaria de estar ao lado e trabalhar. Não era o caso daquela jovem, porque ela não escolheu isso. E talvez aqui a primeira grande lição que nós aprendemos para entender qual é o propósito de Deus na nossa vida é que quando Deus tem um propósito em nos colocar em determinado lugar e nos usar, nem sempre, eu diria que quase todas as vezes, não é por escolha sua. É Deus que coloca. Não é porque você fez um concurso para um determinado cargo e com muito mérito chegou até ele. Certamente não é. Aquela menina não tinha mérito nenhum, na verdade ela nem pensou em que um dia, podendo ser levada cativa, até porque isso não é o sonho de ninguém, muito menos de uma menina, pudesse pelo menos ser levada cativa e viver e trabalhar na casa do principal homem depois do próprio rei da Síria. Deus nos leva de um lado para outro como Ele bem quer. A palavra de Deus deixa muito claro que o Senhor tem propósitos individualizados para cada um de nós, e nem sempre, e não por capricho de Deus, mas porque Ele tem propósitos que são mais altos do que os nossos propósitos e pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, de colocar pessoas em determinados lugares, ainda que elas não sejam as pessoas mais capazes, ainda que elas não tenham a escolha sido feita por elas, ainda que eventualmente elas nunca sonharam com aquilo. Talvez, se você fizer uma pequena reminiscência na sua própria história, em algum momento certamente você pensou assim: por que Deus me colocou aqui? Por que eu estou no tempo hoje, no momento hoje, no lugar aqui, se eu não pedi para estar? Se eu não me esforcei, se eu não concorri para estar? Por que Deus me tirou de determinado lugar e me colocou em outro? Certamente a única resposta que você terá é porque Deus quis. Mas Ele não diz em nenhum momento que Ele quer porque quer. Diferentemente do famoso, ou da famosa frase de Jânio Quadros, quando disse, perguntado acerca de uma determinada ação, filo porque quilo, ele era um excelente professor de português e um grande orador. Deus não diz filo porque quilo. Nem sempre Ele diz antecipadamente por que vai lhe colocar em determinado lugar, e certamente não disse para aquela moça. Mas é possivelmente com o desenrolar dos acontecimentos que você então vira a chave e diz assim: ué, agora eu estou entendendo por que Deus me colocou aqui. Mas é importante que quando Deus lhe coloque, você não se posicione, você não haja, você não tenha uma atitude de que está ali fortuitamente.
porque aí você não vai descobrir qual é o propósito que Deus tem para você. Porque para descobrir propósitos de Deus na nossa vida, como Ele usa pessoas pequenas para grandes histórias, é preciso ter a antena ligada, a antena espiritual ligada. É preciso ter aquela noção de que se eu creio num Deus que é soberano e nada faz por acaso, e Ele me colocou aqui, deve ter algum propósito. Tem gente que, por incrível que pareça, mesmo confessando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, talvez nunca fez essa reflexão. Por que é e para que é que Deus me colocou nesse lugar? E por que e para que eu sou o que sou e estou onde eu estou? E aí a vida vai passando e a pessoa não encontra o seu lugar na sua própria história. Mas essa menina, diz o texto, que ela estava no lugar certo e era a pessoa certa na hora certa, porque Deus havia escolhido. O texto desenrola e diz que a razão humana, e aqui há uma coisa muito interessante, sabe? As causas pelas quais Deus age, elas são as causas imediatas, ou seja, aquelas que não têm nenhuma mediação, não têm nenhum instrumento, não tem nenhuma razão no meio, é só porque Deus tem um propósito que depois Ele vai revelar, mas existem causas mediatas, que Deus media através de circunstâncias. E veja que havia uma circunstância que explica sim, por que essa história foi tão interessante e revela a existência de uma pequena pessoa que tem uma grande participação numa história que é maravilhosa. É porque o texto diz que, ao descrever aquele homem, ainda no verso 1, que apesar de ele ser um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, e a razão era que, porque por ele o Senhor dera a vitória, e é curioso que aqui o Senhor dera a vitória está com letra maiúscula, porque quem escreve certamente não reconhece outra pessoa que pode dar vitória aos homens, mesmo àqueles que não o reconhecem, senão o Senhor, porque é Deus que coloca reis, é Deus que depõe reis, é Deus que tira do trono, é Deus que coloca no trono, quer a pessoa reconheça ou não. Por isso que o texto diz que o Senhor dera uma grande vitória a ele. E por isso ele era um homem, sem dúvida alguma, herói de guerra. Mas veja a última frase, ele era herói de guerra, porém leproso. Interessante que as pessoas mais poderosas, mais famosas, mais ricas, mais autossuficientes, sempre têm um porém. Elas sempre têm um porém. Sempre tem uma história escondida, sempre tem uma doença escondida, sempre tem uma limitação, sempre tem um medo. É curioso como não existe essa coisa de você estar bem todo o tempo e ser o bonzão todo o tempo e ter todas as coisas coletadas de tal maneira que no seu quebra-cabeça tudo já se encaixou. Sempre tem uma peça faltando. No caso de Naamã não era uma peça qualquer. Ele era leproso. Em Israel e em outras culturas semíticas, a lepra era associada naquela época a não somente coisas contaminadas, impuras do ponto de vista espiritual, mas também coisas que contaminariam as outras. Por isso que todo leproso, mesmo fora de Israel, era tido como alguém isolado. Talvez ele não era o homem isolado que deveria ser, porque ele era herói de guerra. Mas imagine o constrangimento dele se a lepra fosse visível, que numa cerimônia qualquer, com toda pompa e circunstância, no entanto, tivesse ali no seu rosto, nos seus braços, nas suas pernas, nas suas cartilagens, uma marca da lepra. Certamente não era uma situação agradável e aquilo doía no coração de Naamã. E por que eu sei que aquilo doía no coração de Naamã? Porque na primeira ocasião em que aquela jovem, que não tinha nenhum tipo de reputação ou expertise sobre absolutamente nada, simplesmente solta assim para sua esposa que Naamã poderia encontrar uma cura, ele imediatamente move céus e terra para ir atrás. Aquilo é o atrás do desespero, da angústia, de quem se via completamente bem-sucedido, porém era leproso. E quando existe um porém na vida de alguém, ele tenta afastar esse porém, resolver esse porém, independentemente de como ele estiver. Então aquele homem era um homem leproso e por causa da lepra dela, de maneira mediata, não imediata, mas mediata, Deus colocou aquela jovem ali naquele lugar. Por que Deus colocou?
colocou porque Deus quis, certamente, como a gente vai ver, para o seu nome ser glorificado. Mas por que ali? Porque ali havia um leproso, porque onde houver um grande problema, Deus quer usar pequenas pessoas como meios mediatos, intermediários, pelos quais Ele opera o seu grande milagre. Pouco importa se a pessoa é pequena ou não. Mas quando ela encontra o seu lugar na história, Deus usa essa pessoa, mesmo pequena, como era, no caso, aquela jovem. Jovem que, diga-se de passagem, até agora a gente não sabe o nome, não é verdade? E nem vai saber. Porque essa é uma terceira característica das pessoas pequenas que Deus usa, é que o nome delas não é realçado. Agora, se você parar um pouquinho, você verá quantas vezes o nome do Senhor é realçado nesse texto. Porque Deus usa pessoas pequenas para a sua maior glória, e não pessoas grandes para a sua própria glória. Na verdade, todas as vezes que nós olharmos para alguém que se autoglorifica, nós temos que ter muito cuidado, porque esse é o caminho da destruição. A palavra de Deus deixa muito claro que o saber e o orgulho precedem a queda, o saber ensoberbece e a soberba precede a queda. A palavra de Deus diz muito claramente que o Senhor resiste aos soberbos, porque Ele não divide com ninguém a sua glória. Aquela menina era anônima, porque as pequenas pessoas que fazem parte de grandes histórias, via em regra, são anônimas. Alguém logo depois da mensagem de hoje disse: pastor, estou achando que vai sair um livro dessa série aí. Na verdade, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho estudado ao longo de alguns meses já, não apenas nos textos da Sagrada Escritura, mas nos grandes eventos da história. Recentemente nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. As figuras de Lutero, de Calvino, de Zwinglio foram exaltadas. Mas existem histórias maravilhosas de pequenas pessoas no meio da Reforma que fizeram uma grande diferença, sem as quais Lutero, nem Calvino, nem nenhum deles poderia fazer o que fizeram. Na história isso acontece. E é possível que hoje, agora, nesse momento, na sua história, você seja essa pequena pessoa anônima que pode fazer uma grande diferença. Ou Deus queira usar alguém pequeno e anônimo para fazer uma grande diferença na sua vida. Entendendo, portanto, que aquela menina estava ali sem querer, sem pedir, como caracteriza-se, que ela era anônima, porque a glória não seria dela, mas de Deus, mas que havia uma causa mediata, e a causa mediata é porque havia uma grande necessidade, e quando há uma grande necessidade, Deus age, ou seja, tantas outras lugares poderiam ser, mas porque ninguém era Naamã, que tinha o contraste da glória e da lepra, da glória e da desgraça, foi ali que Deus quis usá-la. E foi ali que Deus colocou, não por acaso, jamais por acaso. No entanto, vamos pensar aqui, como alguns dizem, não, quando Deus quer lhe usar, Ele quer lhe usar com o seu testemunho. O que importa é você viver o Evangelho. E é verdade, o que importa é você viver o Evangelho. Você faz diferença muito mais com atitudes do que com palavras, é verdade. As pessoas observam muito mais seu comportamento do que o seu discurso, é verdade. Mas o texto diz que, sem nenhuma provocação, sem que ninguém perguntasse: ô menina, será que lá em Israel tem alguma solução para Naamã? Sem que ninguém provocasse, perguntasse, desse oportunidade, ela do nada, diz o verso de número 3, disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o restauraria da sua lepra. Tem algum contexto que explica por que essa menina saiu com essa no meio da história? Nenhum, nada, absolutamente nada. Aquela menina era simplesmente, naturalmente, alguém que gostava de falar das coisas de Deus e que não perdia a oportunidade de magnificar aquilo que era de Deus. Ela não fala diretamente, veja a estratégia dela. Seria difícil para um homem pagão, para uma mulher pagã, admitir que o Deus de Israel era maior do que o Deus da Síria. É preciso, obviamente, ter muita sabedoria quando a gente está em lugar que tem uma certa hostilidade à nossa fé, que não aceita facilmente aquilo que nós cremos. Muitas vezes o caminho mais curto entre A e B não é entre A e B, muitas vezes a gente tem que fazer uma grande volta.
Observe que aquela menina simplesmente falou do profeta, falou do lugar e do desejo, meio que deixando a entender aquilo que ela queria que o seu senhor viesse a saber. Ela diz nem tanto a ele mesmo, porque possivelmente ele não ouviria aquela menina que era uma criada da sua esposa. Ela vai por intermédio daquela mulher que era a esposa daquele general. E diz o texto que na hora em que aquela mulher escuta, imediatamente Naamã tem o conhecimento. Você vê que existe um hiato entre o verso 3 e o verso 4, porque na narrativa, propositadamente, Deus quer salientar o milagre de Naamã e o instrumento que Deus usou na terra estrangeira, a menina, e na terra de Samaria, o profeta. Então ele não narra na sua história como foi que a mulher disse ao seu marido, porque não importa, não é interessante para a história. A história já pula da conversa da menina com a mulher para a decisão de Naamã. E a decisão no capítulo 5, verso 4 é: Naamã vai ao seu senhor, e o seu senhor é o rei da Síria. Observe que quando aquela menina é usada por Deus, ela não quebra costumes. Ela não tem o poder de subverter os costumes. Ela não tem o poder de fazer com que as coisas aconteçam do jeito dela. Talvez uma das coisas difíceis para a gente entender é que se Deus quer nos usar, Ele faz do seu jeito e não do nosso jeito. Porque a narrativa conta logo em seguida que todo protocolo foi usado, que todo protocolo caiu logo em ação. Aquele homem ouviu, ele poderia simplesmente sair e ir para Samaria, mas ele o faz de maneira formal, eu não diria burocrática, mas protocolar. Ele procura o seu rei e pede que ele faça uma carta diplomática para o rei de Samaria. Aquele homem era acostumado às altas esferas, e aquele homem era acostumado às altas esferas, e por isso ele fez daquela forma. Aquela menina não disse em nenhum momento, e certamente não diria, que era simples, era só ele subir em cima de um cavalo com algumas coisas e chegar lá e pedir arrego, e pedir perdão, e pedir, sabe-se lá o que, o favor daquele profeta. Não, a história dela acaba aqui, mas a história dela não acaba aqui. A história dela acaba aqui, não, a história dela não acaba aqui. Porque a quarta coisa maravilhosa nesse texto é que quando você faz o seu pequeno papel, os grandes desdobramentos independem de você, mas eles acontecem. É como jogar uma pedrinha num lago que está ali com as águas plácidas. Quando a pedrinha entra na água, ela faz um círculo de deslocamento de água e você diz assim: acabou aqui. Não, não acabou aqui. As repercussões e reverberações vão acontecendo até novamente aquele pequeno deslocamento de água se tornar um pouco maior e encontrar a margem. Assim são nossas ações, queridos. Elas nunca têm pouca repercussão. Seja para o mal ou seja para o bem, tudo que a gente fizer repercute. Tudo que a gente fizer desdobra-se para o bem ou para o mal. E toda a história a partir dali é a história do desdobramento daquela pequena ação daquela menina que não ficou calada. Ela simplesmente testemunhou acerca daquilo que ela conhecia da sua história. Não tentou subverter o protocolo de Naamã nem do rei da Síria, mas a partir dali ela desencadeou algumas coisas benéficas, como uma grande corrente do bem que favorece Naamã. Talvez se nós olhássemos só até aqui, nós identificaríamos só a figura dessa menina, e já seria uma bênção. Mas talvez haja uma quinta lição aqui que eu gostaria que você compartilhar com você. É que, como se fosse uma grande cadeia de pequenas pessoas, aquilo que aquela menina fez foi complementado por outros pequenos da história. E aqui eu quero dar um pulo bem grande nessa história, porque quando Naamã então chega a Israel, e tem todo aquele texto, todo aquele contexto que nós acabamos de ler, ele se irrita com a sugestão meio que assim indiferente do profeta, sem aquela pompa e circunstância que ele estava imaginando que o profeta usaria para com ele. Ele se irrita, diz o verso de número 11, que ele muito se indignou,
e disse assim: eu pensava que ele sairia a ter comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E até se indigna com aquilo que parecia ser uma solução inadequada. Ele diz: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E aí ele voltou-se, pegou toda a sua entorragem e foi embora de volta para a Síria. Ou tentou ir. Porque no meio do caminho, diz o verso 13, que porque a menina fez o que fez, e os desdobramentos aconteceram da maneira como aconteceram, de onde menos se esperava, os oficiais de Naamã, com todo respeito e cautela, também foram homens usados como pequenas pessoas para uma grande história. Deixe-me dizer, os oficiais não teriam essa participação, se aquela menina não tivesse tido aquela participação. Mas uma vez que ela teve aquela participação, Deus, no seu propósito, entretecendo a história de Naamã, usa outros homens, que nem eram homens tementes a Deus, eram oficiais da Síria, possivelmente pagãos. Porque diz o texto no verso 13, que se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram, com uma lógica cristalina, uma coisa absurdamente lógica e óbvia: meu senhor, meu pai, se o profeta não tivesse te dito alguma coisa muito difícil por conta da tua condição de lepra, tu não farias? Sim. Então, faça. Agora, é bom eu falar aqui, tanto tempo depois, mas você imagina o que é numa ordem militar, onde a hierarquia e a disciplina são rígidas, que um oficial ouse, mesmo sendo oficial, se dirigir ao comandante e dar uma sugestão para que ele reveja o seu ponto de vista e mude a sua orientação. Você entende por que eles foram tão assim, protocolares, tão respeitosos? Meu pai, se uma possibilidade, se tivessem te pedido coisa difícil, tu não farias? Tudo porque aquela menina fez o que não era o mínimo a ser feito. Fez mais do que o mínimo, fez mais do que o mesmo. E aquilo provocou a que os oficiais ousassem quebrar a hierarquia e a disciplina. Possivelmente Naamã era um comandante muito querido. Existe uma espécie de corporativismo aqui envolvido, mas mais do que isso, existe uma espécie de companhia de irmãos, digamos assim, uma espécie de congraçamento. Aqueles homens certamente olhavam para o seu comandante e tinham dó dele, porque ele era um bom comandante, mas a lepra o limitava em muitos aspectos, o constrangia. E eles ousaram quebrar toda a hierarquia e a disciplina em favor daquela pessoa, e talvez aqui o texto nos traga uma sexta lição. É que, embora nós não tenhamos da parte de Deus autorização nem mandato para quebrar costumes e protocolos, mas nós podemos ir uma milha além por amor às pessoas. Não foi isso que o Senhor ensinou no Sermão da Montanha? Quando disse assim: se alguém te pedir a capa, dá. Se alguém pedir para andar uma milha, ande com ele 2. E o que é que ele estava falando e do que é que ele estava tratando? Ele estava falando do amor caridoso que nos faz ter paciência, tolerância com alguém que nós queremos o bem da pessoa. E aqueles oficiais, correndo o risco de eventualmente serem repreendidos ou receberem sanções do seu comandante, ousam, porque queriam o bem dele. E o texto diz que assim ele fez. E ao fazer, ele mergulhando 7 vezes no Jordão, veja aí o verso 14, consoante a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Se parássemos aqui, seria ótimo. Uma menina que não pediu, que não tinha competência, que não tinha nenhum poder de influência, faz a sua parte. Oficiais que não tinham nenhuma capacidade de argumentar contra o seu comandante, faz a sua parte. O homem é curado. E a história poderia terminar aqui e terminar muito bem. Mas nunca uma história que começa de uma pequena pessoa para no benefício imediato.
Queridos, eu tenho uma plena consciência de uma coisa: no céu a gente vai ter muitas surpresas. No céu a gente vai ter muitas surpresas. Obviamente, para aqueles que servem ao Senhor, uma dessas surpresas é saber e descobrir somente no céu o que uma palavra sua fez de diferença na vida de tantas pessoas. O que um gesto seu fez de transformação na vida de tantas pessoas. Talvez você tenha filhos na fé que você só vai encontrar no céu. Talvez você tenha famílias que foram transformadas aqui na terra e que estarão junto com você nos céus, mas que você só vai descobrir lá. A palavra de Deus nos deixa muito claro que se o milagre foi aquele homem ser curado, maior milagre ainda foi o que aconteceu quando ele reagiu ao milagre. O verso 15 diz: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, olha só o que ele diz: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Senão em Israel. Naquela época em que os povos eram verdadeiras teocracias, e cada nação, cada povo tinha o seu Deus, lutar entre as nações era também colocar no campo da batalha quem era o maior Deus, quem era o Deus verdadeiro e quem era o Deus falso. Você encontra, por exemplo, na história de Davi e Golias, que quando Deus escolhe Davi, e Davi vai sem saber qual era o propósito que Deus tinha para ele, o que indignou Davi foram as blasfêmias e afrontas que Golias proferia contra Saul e o seu reino, Saul e os seus exércitos. Porque era como se o Deus dos filisteus fosse tão poderoso que não poderia punir, que não poderia deixar de vencer o rei de Israel e o Deus de Israel. Foi naquela hora que Davi se indignou em nome do seu Deus, e não apenas em seu nome pessoal, nem do seu rei. Aqui nós encontramos um homem que já tinha invadido Israel e levado aquela menina cativa. No imaginário dele, o seu Deus era maior do que o Deus de Israel, senão não teria lhe dado vitórias. E, no entanto, quando ele vê o milagre que começa numa corrente progressiva, desdobramentos cumulativos, por meio da voz daquela menina, qual é a conclusão que ela chega? A conclusão que ela chega, ou que ele chega, é: não há outro Deus senão em Israel, em toda a terra. Irmãos, prestem bem atenção. Aquele homem se tornou monoteísta pela sua confissão de fé. Ele não apenas achava que o Deus de Israel era maior do que o seu Deus. Ele simplesmente disse que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Numa terra marcada pelo politeísmo, pelo paganismo, pela idolatria, pelos panteões e mais panteões de deuses, aquele homem teve uma transformação profunda. E a transformação não foi a lepra que saiu da sua face, dos seus dedos, das suas cartilagens, foi a transformação do seu coração. Alguns comentaristas dizem que a lepra que foi curada era uma antecipação do pecado dele, que havia sido tratado por Deus quando ele viu o milagre acontecendo. Pela confissão de fé que ele fez, ele teve a sua vida restaurada. Ele não muda de imediato, ele continua achando que precisava pagar por aquele favor. O resto da história você leu comigo, mas o fato é que aquilo tudo aconteceu por causa de uma menina, uma pequena pessoa, uma grande história. Às vezes a gente não sabe por que Deus nos coloca nos lugares, não é? Às vezes a gente está em situações desfavoráveis, nós somos cativos. Às vezes o ambiente é nocivo, é hostil. A gente está longe das pessoas que a gente ama. A gente nem parou ou teve tempo de parar para entender por que nós estamos ali, o que é que nós estamos fazendo. Mas lembre que no início da minha mensagem eu disse para você que Deus usa tudo isso como pretexto. É um pretexto de Deus. Porque Deus não está preocupado necessariamente com todos esses detalhes, que para Ele são muito menores do que o maior detalhe de todos dessa história.
é que o nome dele foi glorificado. E aqui está a grande razão dessa história. Toda pequena pessoa que participa de uma grande história glorifica o nome de Deus, mesmo que seja com uma frase só. E afinal de contas, qual é o fim principal do homem? Afinal de contas, para que nós estamos aqui? Qual o propósito da nossa vida? O fim principal do homem é conhecer Deus e gozá-lo para sempre. E eu acrescentaria, até porque não é a palavra de Deus, é só um símbolo de fé, fazer Deus conhecido também. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Todo o restante é pretexto, querido. Todo o restante que você vive é para você sim ter o sustento, é para você sim se realizar pessoalmente, abençoar materialmente ou de outras formas outras pessoas, mas se você passar pela vida sem compreender o seu lugar na sua própria história, você será muito menor no reino dos céus do que essa menina. Porque essa menina, mesmo sendo apenas uma criança, e com apenas uma frase, provocou uma mudança tremenda a partir da cura daquele grande comandante, que era notável, mas que era um homem leproso. Não subestime os pequenos começos, vindo de pequenas pessoas, porque se Deus tiver um grande propósito, pequenos começos terão grandes histórias, e o nome dele será sempre glorificado. Talvez seja isso que também está implícito na ideia de que Deus nos coloca sobre coisas poucas, pequenas, para que sejamos fiéis naquilo, para que Ele nos coloque sobre coisas grandes. Lembra, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, não é a afirmativa de Jesus? E às vezes a gente menospreza, se acha overqualified, muito qualificado para aquilo, a gente acha que aquilo é muito pequeno, e Deus quer lhe usar ali, acha que aquilo é muito aquém do que você pode fazer, mas Deus quer lhe usar ali, acha que você poderia e deveria fazer coisas muito maiores, mas Deus quer lhe usar ali. E em tudo isso, Deus está querendo mostrar para você que o protagonista é Ele, mas você faz parte, você não é colocado de lado, Ele quer colocar você no lugar certo, desde que você compreenda qual é o seu lugar na sua própria história. Porque a sua própria história não é a sua própria história, entende? A sua própria história é a história do grande Deus, o Redentor. Então, não importa se você é bispo, cavalo não seja não, mas bispo ou peão, o importa é que você esteja no tabuleiro e Deus esteja colocando você ali. Qual é o seu lugar na sua própria história? Você já tem compreendido, mas tem se calado? Você já tem compreendido, mas tem sido silente? E eu diria, sinceramente, um tanto quanto omisso. Por que Deus lhe colocou ali? Por que ao lado daquela pessoa que é tão estratégica? De vez em quando eu me surpreendo quando descubro que há pessoas muito simples, muito humildes, que têm um determinado posicionamento no grande tabuleiro da história, pelo qual elas têm acesso a pessoas que nenhum de nós tem. Há muitos anos eu estava pregando na cidade de Salvador e passei a semana pregando lá, e um irmão muito querido ficou responsável por me levar para um lado e para o outro, para a igreja, me levar de volta para o lugar onde eu estava hospedado, me levar para comer, trazer e tal. E aquele irmão era claramente um diácono, um servo de coração. Ele também era diácono, oficialmente, mas ele era um diácono antes de ser diácono. E era sempre muito gentil, muito profissional, percebia-se que a direção dele era segura, que ele era sereno no trânsito, não é fácil. E ele passou a semana toda e eu fui observando aquele comportamento dele, muito cortês, muito seguro, mas ao mesmo tempo simpático, não se distraía. Uma pessoa profissional, mas fazia isso, certamente, como serviço para a igreja. No penúltimo dia, eu cheguei para ele e disse assim: meu irmão, o senhor vai ter algum compromisso agora? Porque ele me colocava nos lugares para almoçar, ou me levava para os lugares, e dizia assim: reverendo, eu estou aqui por perto, qualquer coisa o senhor me chama e eu lhe atendo. E eu não sabia para onde é que ele ia. E também não tinha muitas vezes como saber. Na penúltima vez eu disse: você tem sido tão bom comigo, vamos almoçar juntos? Não, reverendo, é porque a minha ordem é deixar o senhor e... Não, vamos almoçar juntos.
e fomos almoçar juntos. E aí, naquela hora que ele não estava dirigindo, eu também não era a pessoa que ele estava atendendo, havia uma, digamos assim, paridade ali. Eu disse assim: fulano de tal, me conta a sua história. Ele disse: meu irmão, minha história é muito comum. Eu sou filho de uma família, contou um pouco da história familiar dele, eu tenho tantos anos, e a vida toda foi motorista. Eu fui motorista de ônibus aqui em Salvador. Eu digo: sim, eu sabia que você era um profissional, porque para dirigir ônibus aqui em Salvador, você tem que ser profissional mesmo. E aí ele disse: e aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu estava uma vez no trânsito, dirigindo um ônibus, um coletivo, né? E aconteceu um problema no trânsito, e eu vi que havia um carro, assim, grande, não sei qual foi o modelo, mas um carro luxuoso, que estava precisando passar. E eu estava no carro ali, eu já estou acostumado ao trânsito fechar, e eu, como motorista, ficar ali, olhei para aquilo ali, o motorista dava sinal, apitava, botava a cara para o lado de coisa e nada, né? E então, como a gente tem um acesso ao pessoal do trânsito, então eu disse: olha, peguei o walkie-talkie que a gente anda com ele, o comunicador, e passei para a central, que havia um carro que talvez estivesse com uma emergência. E o carro era placa tal, tal e tal, e deu a placa para ele. E aí o pessoal veio de moto e chegou junto do motorista, bateu no vidro, o motorista olhou, segundo o que ele descreveu, baixou o vidro, e imediatamente o pessoal começou a abrir o trânsito, e foi passando, e com o carro atrás. Eu esqueci essa história. No dia seguinte, meu supervisor telefonou para mim e disse assim: você vai pegar de que horas? Eu vou pegar só de 2h da tarde. Venha mais cedo, você precisa ficar aqui, chegue de 5. Isso era de madrugada, quando o pessoal chegava na garagem para pegar os primeiros ônibus. E quando ele chegou lá, tinha um sujeito bonito da Polícia Militar da Bahia, com aquelas coisas aqui, que depois ele identificou como um ajudante de ordens do governador. E aí disse assim: o senhor poderia me acompanhar? E ele olhou para o supervisor olhou para ele e disse assim: não, pode ir, é tranquilo. Não, mas eu não tenho que pegar agora, senão eu queria que você viesse, mas você só vai trabalhar 2 horas se você estiver desocupado, porque já está liberado. Ele simplesmente entrou no carro daquela pessoa, que era um carro oficial, e bateu direto para o Palácio do Governo. Quando chegou lá, foi recebido pelo governador Antônio Carlos Magalhães. Aquele carro era o carro particular de um dos filhos do governador, e havia uma criança naquele carro que estava sendo levada da escola para casa, e a criança pegou alguma coisa na boca, engasgou-se, e o motorista e a babá que estava ali, estavam agoniados porque estavam querendo sair para pedir socorro em algum ponto ali de pronto-socorro. E ninguém sabia absolutamente nada disso, mas aquele motorista que não tinha nada a ver com a história, resolveu o problema simplesmente com um chamado, e o governador estava ali diante dele para agradecer. A história é bonita, termina aqui? Não termina aqui não. Quando aquele motorista disse: não fiz nada, eu sou motorista de ônibus, podia ser qualquer outra pessoa, ele disse: eu estou precisando de um motorista para a minha família. Naquele ano que eu estava ali em Salvador, pregando naquela semana, aquele homem tinha completado 35 anos, já tinha completado um ano antes, 35 anos de serviço direto à família do governador, e tinha se aposentado. E ele disse: reverendo, nesses 35 anos, eu vi tudo que o senhor possa imaginar. Eu vi tudo. Eu ouvi tudo que o senhor possa imaginar. Eu vi coisas que eu não gostaria de ter ouvido e que eu não posso nem reproduzir, ainda hoje. E eu vi coisas que me deram grandes oportunidades. Eu nasci e me criei na Igreja Batista, Lírio dos Vales, em Salvador, e todas as vezes que eu tinha oportunidade, e que com a confiança sendo crescente, alguém perguntava assim: não é isso fulano de tal? Eu nunca perdi a oportunidade de dizer é ou não é e por que é, baseado na palavra de Deus. Eu passei 35 anos e eles me chamavam de pastor fulano de tal, mas eu nunca fui pastor, eu sempre fui um diácono. É interessante que quando ele diz eu sempre fui um diácono, ele esqueceu que como diácono ele pastoreou
grande parte daquela família por 35 anos. Até que, obviamente, aposentado, ele quis descansar e resolveu dedicar todo o seu tempo para o serviço de Deus. Aí eu disse assim para ele: e esse carro bonito que você estava? Naquela época era aquele carro da Chevrolet, o mais... Como era? Não era Diplomata, era muito antigo. O que vinha da Austrália, que era importado naquela época. Hein? Ômega, um Ômega australiano. Carraço! Eu disse: e esse carro? Eu disse: foi o presente que eu ganhei quando eu me aposentei e eles me deram esse carro. Era um motorista que fez a diferença, porque foi uma pequena pessoa numa grande história. Você imagina quantas pessoas Deus quer usar, inclusive você? Não importa o que você faz e onde você estiver. É porque pequenas pessoas são usadas por Deus para grandes histórias, desde que elas não fiquem caladas, desde que elas não se omitam, desde que elas não sejam indiferentes nem insensíveis. Um bom vendedor já tem um não. Uma pessoa que quer ser usada por Deus também já tem um não. Mas muitas vezes ela quer receber o sim, e Deus quer dar o sim para ela quando dar a oportunidade do serviço que Ele deu a essa menina e àquele motorista. Qual o seu lugar na sua própria história? Quem está ao seu redor no dia a dia? A quem você tem intencionalmente decidido influenciar? Não perca tempo, meu irmão. Eu não vou estar no seu lugar. Você é que vai estar lá. Você é a menina da sua própria história. Encontre o seu lugar na história. Seja uma pequena pessoa de uma grande história. Que Deus lhe abençoe. Amém. Curva sua cabeça e peça isso a Deus em oração. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Pouco tempo, enquanto você está aí orando, colocando diante de Deus, deixa eu lhe contar. Eu estou pregando esse sermão para você e estou recebendo uma mensagem aqui no meu celular da nossa irmã Kátia, que ofereceu o culto em ações de graças hoje. E ela está registrando aqui o depoimento de uma das colegas que ela convidou hoje pela manhã. Ela ofereceu o culto em ações de graças pela aposentadoria no serviço público. E ela está contando aqui a história dessa senhora que trabalhou com ela há muitos anos. E pelo pouco que eu estou conseguindo ver aqui, é uma história de alguém que foi tocada por Deus. Às vezes é uma coisa simples, né, meu irmão? É não vir para a igreja sozinho. É perguntar a uma pessoa angustiada perto de você: você quer uma oração? É perguntar: você já conversou com alguém sobre isso? Você quer desabafar comigo? É entregar um folheto. É dar uma tapinha nas costas e falar: Jesus está vendo, Jesus está cuidando de você. É pouco, irmão. É muito pouco. Mas só faz quem tem consciência de que tem lugar de Deus na sua própria história. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos sim, Senhor, ser como aquela menina, como aqueles oficiais. Nós não somos os famosos, não somos os Naamãs desta vida, mas o Senhor nos colocou pelas circunstâncias as mais diversas ao lado de pessoas. E o que nós queremos é ser bênção para essas pessoas. Rogamos que o Senhor use a nossa vida. Rogamos que o Senhor nos dê oportunidades, mas que ao nos dê a coragem, o ímpeto, com sabedoria de usar essas oportunidades. Ó Deus, não queremos ser condenados pela nossa omissão, pela nossa indiferença ou insensibilidade. Não queremos ficar com a consciência pesada e envergonhados diante de Ti, porque o Senhor colocou diante de nós as oportunidades, algumas das quais qualquer um poderia fazer qualquer coisa, mas o Senhor deu a nós. Ouve agora a oração de cada um filho e cada uma filha tua que está aqui, em busca de entender por que está onde está, com qual propósito,
Ajuda-os, ó Pai, a não perderem as oportunidades de ouvirem o direcionamento do Senhor, a não se constrangerem em adiar compromissos, em desviar caminhos, desde que seja para ser usado pelo Senhor. Faça isso, Pai, e nos dá consciência do nosso lugar na nossa própria história. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.